Eu quero saudar a toda essa igreja aqui reunida com a graça e a paz do Senhor Jesus e dizer que para mim é um privilégio muito grande. É uma honra estar aqui. Não tem uma coisa que encha mais o meu coração de alegria do que estar aqui. Porque esse é o meu lugar, esse é o meu chamado, esse é o meu privilégio, é a minha alegria. E eu tenho um negócio lá no coração pelo pastor Josué. Como eu amo esse homem. Não é só ele não, você também. Mas é bom demais, eu gosto. Eu sou louca pela sua ministração, amo. Quando o Senhor ministra a adoração, não é para mim, mas eu estou ouvindo. Eu gosto demais, é uma alegria muito grande. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Nós estamos numa época tão difícil, não é? Todo mundo sabe disso. Está tão difícil que outro dia eu disse: Senhor, será que já aconteceu o arrebatamento? E eu fiquei. De tão difícil que está. Mas não aconteceu o arrebatamento, não. Nós estamos por aqui. E nós sabemos que Deus nos botou aqui por um propósito especial. Deus nos escolheu para sermos a igreja do século 21. A igreja desse tempo. E olha, esse não é um chamado pequeno, não. Deus, desculpe a expressão, mas apostou muito em nós. Como Deus apostou em Noé, desculpem, em Jó. Porque Deus apostou forte em Jó. Eu acho que Deus apostou em nós. Vou botar fulano, ciclano e beltrano para ser a igreja dessa época, porque eles vão fazer. Porque está muito difícil. Vamos hoje falar um pouquinho dessa nossa trajetória aqui. E eu gostaria de, para isso, convidar os irmãos para abrirem a palavra de Deus no capítulo 7 do segundo livro de Samuel. Vamos começar a leitura aqui no versículo 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos de diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Ele edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Amém. Nós temos esse momento, é um dos momentos em que Deus está contando a história de uma pessoa. E é bonito ver Deus contar uma história. E ele deixa certo para Davi: olha, quem te tirou de trás da malhada fui eu. Fui eu que te fiz príncipe sobre Israel. Fui eu que estava contigo nas guerras e eliminei os teus inimigos de diante de ti. Eu fiz o teu nome grande, como só os grandes têm na terra. Mas tu não vais construir uma casa para mim. Esse não é o meu plano para ti. Eu fiz isso tudo que eu tenho feito por ti, mas não está no meu plano que tu vás construir uma casa ao meu nome. Tu vais descansar, os teus dias vão se cumprir aqui,
e depois que tu não estiveres mais aqui, então eu levantarei o teu filho, ele sim vai realizar este sonho que tu tens no teu coração, mas tu não vais ver isso. Que coisa! Não precisas te preocupar, porque eu vou ser o pai do teu filho, ele vai ser meu filho. Se ele transgredir, ele vai ser castigado. Eu acho lindo essa tranquilidade. Você imagina Davi, depois de ter ouvido tudo isso, como ele se sentiu? Então, através do meu filho, eu construirei uma casa para Deus. É muito lindo a gente ver Deus contando uma história. Por que será que Deus gosta tanto de história, não é? Deus gosta muito de história. Deus tem uma história com o homem. Ele criou o homem, primeiro capítulo. Ele perdeu o homem, segundo capítulo. Ele restaura o homem, terceiro capítulo. Deus colocou em todos nós um gosto por história. Todo mundo gosta de história. Nós lemos história, escrevemos histórias, contamos histórias. Criança gosta de história. Jesus Cristo veio criando historinhas que são parábolas para poder ensinar. Mas cada um de nós tem a sua própria história. Uma história dirigida no plano de Deus. E de que forma nós estamos vivendo essa nossa história aqui? Quando nós lemos Provérbios 10, no versículo 7, a Bíblia diz: a memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. Se nós pensarmos nessa questão de memória, nós vamos ver que Deus se preocupa muito com a memória. E você? Como você está se preocupando com isso na sua estada aqui na terra? Como você tem caminhado? Se você sabe que não vai ficar aqui para sempre, de que forma você está andando? Porque você está escrevendo a sua história nesse exato momento. Não importa qual seja a sua história, ela está sendo escrita agora. A cada momento você está escrevendo a sua história. Porque nós não temos passado, nós temos uma história. É preciso nos preocuparmos se nós estamos deixando manchas ou estamos deixando marcas. E quando nós pensamos Déboras, mães, pensamos marcas eternas, marcas que ficam. Essa é a nossa proposta hoje, é olharmos que as marcas que nós deixamos dos nossos joelhos, do nosso choro na intercessão, são marcas que ficam para a eternidade. Então, quando você sair daqui da terra, pelo menos 5 coisas vão ficar. Porque existem coisas que não dá para se fazer no inferno, e graças a Deus nós não temos nada a ver com o inferno. Mas também não vamos poder fazer lá no céu. Não é? Então, nós temos que fazer agora. Então, é melhor fazer bem feito, fazer total, se entregar para fazer tudo. Porque depois que sair daqui, quando o Papai do Céu disser vem, não dá mais tempo. Então, pensando assim, uma das coisas que nós vamos deixar é o nosso investimento por Cristo na vida das pessoas. E se isso vai ficar, é melhor aumentarmos o nosso investimento, aumentarmos o nosso depósito espiritual. Como nós fazemos isso? Eu creio que nós estamos aqui marcados, selados pelo Espírito de Deus, e isso é uma coisa muito séria, porque é o Espírito de Deus. Então ele tem uma direção certa para nós, uma direção de um propósito que ele quer. Qual é?
Você precisa ter sempre uma segunda intenção quando você se aproxima de alguém. É preciso que você saiba que você vai deixar uma marca naquela vida. E qual é a marca que você vai deixar? É uma marca tão grande que a pessoa não vai poder esquecer de você. É preciso que você tenha a palavra certa, orientada, e para isso, se você vai criar filhos espirituais aonde quer que você vá, é preciso que você saiba orar de manhã, e quando você abrir a sua boca, você vai afetar vidas. Impressione as pessoas com os seus conselhos. Impressione as pessoas com a presença daquele que está em você. Deixe que a vida daquela pessoa seja um novo capítulo. A partir do momento que você entrou naquela vida, é preciso que você saiba que você está sempre abrindo um caminho novo, porque é só para isso que Deus botou seus filhos aqui na terra. Seja excelente. Mas por quê? Porque nós somos sempre uma carta viva. Paulo nos ensina isso. E uma carta, se você é uma carta, pense bem, tem um remetente, e o remetente é Jesus. E uma carta é endereçada a alguém. A quem você é interessado? Você é endereçado a todas as pessoas que cruzarem a sua vida. Mas uma carta também tem o seu conteúdo. E o seu conteúdo é salvação. O que sair da sua boca é para salvação. Então, para isso, nós precisamos estar o tempo todo conectados. Conectados, para que nós possamos afetar. Precisamos saber que nós chegamos na vida das pessoas para marcar, para que as pessoas não esqueçam. Foi tão bonito vermos agora o testemunho. Ana Maria já morreu, mas ainda fala. Mas ela não fala só porque foi gravada, por causa da memória que ela deixou. Não é? Se nós pensarmos, por exemplo, naquela situação daquela mãe viúva, que ia enterrar seu filho, ela é conhecida por nós como a viúva de Naim. A viúva de Naim estava sangrando por dentro. Naquela época, a mulher viúva não tinha pensão. Então, ela jogou toda a esperança do futuro dela e tudo naquele filho. Ela tinha um filho homem, e por isso a vida dela estava segura. A vida dela estava amparada, porque ela tinha um filho homem. Então ela podia ter esperança. De uma hora para outra esse filho morreu. E com a morte desse filho levou tudo, esgotou toda a vida daquela mulher. Que dor. E agora, lá vem aquela mulher oca, saindo, só Deus sabe onde estavam os pensamentos dela, acompanhando o féretro que vinha trazendo o esquife do filho único morto. E lá vem a multidão com ela. Mas ela não sabia que vinha outra multidão. E essa multidão também vinha seguindo um filho, mas era o Filho de Deus. E quando o Filho de Deus chega ali, e ele olhou para aquela mãe, e ele viu a mãe chorando, ele disse para ela: não chores. E ele foi ali, tocou aquele esquife, pegou a mão do rapaz, levantou e entregou a sua mãe. Bem, aquelas duas multidões não esperavam por aquilo. Jesus Cristo não fazia parte daquela família, ele não foi convidado para o enterro, ninguém esperava que ele ressuscitasse o moço, ele não prometeu fazer, ninguém pediu, mas ele fez. Quando Jesus Cristo toma essa atitude, a Bíblia diz lá em Lucas 7, que todo mundo dizia assim:
o povo ficou muito feliz e grande profeta foi levantado em Israel. Mas eu queria perguntar para você agora o que foi que aconteceu com aquela mãe. Tudo voltou. Ele devolveu para aquela mulher a esperança, a alegria. Ela ficou perplexa, aquela multidão ficou cheia de perplexidade. Por quê? Porque Jesus Cristo entrou na história deles. Nunca alguém que estava ali pôde esquecer Jesus. Nem a multidão que saía, nem a multidão que entrava, nem aquele rapaz, nem sua mãe. Por quê? Porque Jesus Cristo deixou uma marca. Ele entrou ali e marcou com amor. Ele marcou com zelo. Aquela mulher, ele disse: não chores. O gatilho da misericórdia disparou e atingiu aquela mulher. Então Jesus Cristo marcou. E ele diz para nós: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Se eu deixo marcas de amor, marcas de restauração, se eu entro na vida de uma pessoa e a pessoa não esquece mais de mim, é assim que eu quero que vocês entrem na vida das pessoas. Então nós precisamos saber que nós somos enviados, principalmente nessa época, porque nós estamos vivendo um momento específico no planeta Terra. Não é? Se nós estamos aqui nessa época, nós temos que fazer uma diferença para melhor nessa época. Precisamos lembrar que as nossas orações viverão para sempre. As nossas orações, elas não se interrompem quando nós morrermos. A oração plantada, ela fica. Então, é inteligente ter uma atitude de investir em oração. Orar, orar, orar e orar, orar. Orar pelas gerações que virão depois, a partir de nós. Nós precisamos orar. É uma honra e um privilégio poder orar. Porque nós não oramos por obrigação. Quando eu falo, por exemplo, se eu falar com Sônia, eu digo: Sônia, isso assim, 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 ela presta atenção, mas enquanto eu estou falando com ela, todo mundo pode conversar outra coisa, porque o meu assunto é com ela. Assim, quando nós da terra falamos com Deus, Deus presta atenção. Ele atenta para o que dizemos. Ele ouve e sabe todos os sons. E Ele sabe de onde vem tudo aquilo, mesmo quando nós não sabemos as palavras certas. Ele interpreta com certeza o que está no nosso coração. Isso é um exemplo claro que Jesus Cristo nos deixou. Jesus deixou um exemplo de oração tão grande. Nunca um homem pisou esse planeta para orar mais do que Jesus orava. Por que Jesus orava tanto? Porque a oração deixa você em conexão com Deus. Porque quando você fala com uma pessoa, você está conectado com aquela pessoa. Então a forma de você estar ligado a Deus é em oração. Paulo diz: orai sem cessar. Significa uma atitude de oração contínua, todo o tempo. Você estiver com uma consciência de que Deus está ali, junto com você. Você imagina que Jesus Cristo orou por nós? O pedido, o testamento de Jesus foi por nós. Ele orou. Nós estamos, como costumamos dizer, cobertos da oração, pela oração de Jesus. Isso foi um exemplo que ele deixou. Quando nós morrermos, as nossas orações não morrem. O serviço que fizemos para Deus não desaparece. Você lembra do capítulo 26 de Gênesis, quando Isaac saiu abrindo poços no deserto?
Depois que ele encontra Reobote, que é o poço da prosperidade, naquela mesma noite Deus apareceu para ele e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, não temas. Parece que Isaac não era lá grande amigo de Deus. Ele nem conhecia Deus, porque Deus se apresentou, não é? Deus se apresentou para ele. O pastor Josué não se apresentou aqui para a igreja, porque todo mundo o conhece. Mas eu fui apresentada porque poucas pessoas me conhecem. Então, para Deus ter se apresentado para Isaac, Isaac não conhecia Deus. E Deus deu credenciais: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai. Quando Deus disse isso para Isaac, Isaac pensou: aquele Deus tirou meu pai de Ur dos Caldeus, que deu a ele a promessa de uma terra. Aí ele foi lembrar de tudo que o pai tinha falado sobre esse Deus, porque Isaac conhecia Deus de ouvir falar. Mas Abraão era amigo de Deus. Abraão era amigo de Deus. Abraão era um profeta, porque o primeiro profeta anunciado na Bíblia, no capítulo 20, quando Deus fala com Abimeleque, diz: olha, ele é profeta, e intercederá por ti e tu viverás. Se porém não intercederes, morrerás tu e tudo que é teu. Aqui Deus põe uma impressão tão forte na vida do intercessor. Se o intercessor intercede, existe vida. Se ele não intercede, existe morte. Ele é profeta e intercederá por ti e tu viverás. Se porém não devolveres, ele não vai interceder, tu morrerás, tu e toda a tua casa. Significa a importância da intercessão para que haja vida. Esse homem intercedia. Abraão era um intercessor, porque é Deus que está dizendo. E nós lembramos dele intercedendo por Sodoma. Nós lembramos desse homem, a intimidade que tinha com Deus. Ele era um intercessor. Agora o filho dele está numa situação difícil, porque ele tinha terminado ali o deserto. Mas ele tinha o maior inimigo, era o irmão dele mais velho, que era Ismael. Os grupos, as caravanas de ismaelitas estavam pelo deserto, saqueando outras caravanas, para vender pessoas no mercado escravagista. Você lembra que aconteceu isso com José, filho de Jacó? E Isaac estava sozinho com sua caravana. Então a primeira coisa que Deus diz, Deus se apresenta, e em seguida Deus diz para ele: não temas. Para Deus ter dito não temas, é porque Isaac estava com medo. E Deus diz: não temas, por quê? Porque eu sou contigo, e te abençoarei, e multiplicarei a tua descendência. Por amor de ti, não. Por amor de Abraão, meu servo. Por quê? Porque o pai tinha orado por esse filho. Abraão já tinha morrido, mas a oração que ele fez por aquele filho não morreu. Abraão já tinha morrido, mas o Deus a quem ele orou não morreu. E agora que Abraão não está mais vivo, Deus vai lá na hora do perigo, na hora que o filho dele está com medo, na hora que ele corre o risco de ser morto e de perder toda a fortuna que Abraão tinha deixado para ele. Agora Deus vai lá e diz: por quê? Porque o teu pai orou. Já viu? Então é melhor botar a oração na poupança pelos filhos. Então ore. Já orei o suficiente, ore mais. Ore. Quando nós olhamos para isso, também vemos como as nossas orações são agradáveis a Deus. Lá em Apocalipse 8 tem uma cena belíssima sobre oração. É muito difícil
eu pregar sobre oração e não mencionar o capítulo 8 de Apocalipse, que aliás é um capítulo muito preferido dos homens, que eles dizem que é a prova de que não tem mulher no céu. Aqui está escrito assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Aí, Apocalipse é um livro interessante para você ler, que você tem que prestar atenção em coisinhas pequenas, por exemplo. Tem horas que João diz vi, tem horas que ele diz ouvi, e tem horas que ele diz vi e ouvi. Aqui ele viu, aqui ele diz vi, então vi. Os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Cada anjo pegou uma trombeta e ficou lá. Todo mundo tem sua trombeta agora. Entra um 8º anjo. Olha, presta atenção agora que esse 8º anjo nos interessa. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Que coisa linda! Olha a sua oração. Olha o cacife da sua oração. Aonde é que ela vai? E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Preste atenção. Incenso do céu, perfumando as suas orações na sala do trono do Deus eterno. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. A sua oração, que subiu em silêncio, cumpriu o seu ministério diante de Deus, agora é devolvida para a terra, e aqui ela dá um choque, porque ela já foi purificada lá em cima. O que eu quero dizer com isso é que não existe uma oração que não vá ao trono de Deus, porque você está falando com Deus. Você lembra de Agar? Quando deu aquele grito de dor, ela não disse uma palavra. Deus disse que tens, Agar. Deus ouviu a voz do teu filho de onde estás. Nós precisamos saber que o que Deus disse será cumprido, e as coisas estão sendo cumpridas de modo espetacular nos nossos dias. Eu digo que nunca foi talvez necessário tanto orarmos, tanto como agora, em que as coisas estão se fechando. Quando nós vemos o sermão profético de Jesus em Mateus 24, nós vemos que as coisas estão prontas. Agora esses martírios no Iraque, quando começou aquela história de primavera árabe, eu disse, quem está aqui comigo, tem Sônia, tem Rosáura que me conhece, eu disse: meus irmãos, isso não é primavera árabe, isso é o início de perseguição para a igreja de Jesus Cristo. Bem, mas a gente diz, o povo não aceita, porque é loucura. Eu senti, eu percebi no meu coração, é início de uma perseguição. No dia que caiu o primeiro-ministro do Egito, mataram 80 cristãos dentro de uma igreja no Cairo, e daí em diante não parou mais. Nós estamos vivendo um momento em que no 5º selo, os mártires gritam para Deus: até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue? É dado para eles uma veste branca, e dito para eles que esperem só mais um pouco, até que se complete o número dos conservos que ainda seriam martirizados na terra. Agora, no século 21, já morreu mais cristão martirizado do que em toda a história da igreja. Por quê? O que está acontecendo? Você vai lá no site de Israel, Maoz Israel, e tem um egípcio, o nome dele é Pai Zacarias. Ele é um cristão evangelista. Ele tem um grupo de evangelistas e tem um programa de 90 minutos
numa televisão que cobre o Islã. E porque ele fala árabe, ele é árabe, então ele prega diretamente para os islâmicos. Ele diz no site dele, lá de Maoz, Israel, eu copiei aqui, que o Islã está em decadência. Ele diz em falência. Porque ele diz que por ano 10 mil muçulmanos se convertem para Jesus Cristo na Algéria. 35 mil por ano no Marrocos. 50 mil por ano se convertem a Jesus Cristo na Arábia Saudita. E na África, 6 milhões por ano estão, ele diz, está em colapso o islamismo. E ele diz, estão oferecendo, eu não tenho certeza, são 60 mil dólares, 80 pela cabeça dele, ou de qualquer um dos evangelistas. Isso é muito claro de se ver. Levanta-se então esse espírito do Islã contra quem? Contra os cristãos, porque eles não estão matando hindus, eles estão matando cristãos, eles estão sacrificando cristãos. O ódio deles é para derramar sangue de cristão, não é nem de judeu, porque eles não estão martirizando judeus, eles estão martirizando cristãos. Você vê que na Nigéria, onde tem a maior igreja agora, e 50 mil pessoas, lá em Lagos, num canto, no outro, estão se matando cristãos. Então, os islâmicos na Nigéria estão matando cristãos. Então, nós vemos que nós estamos vivendo esse momento. Aqui no Brasil, nós sabemos que foi declarado pelo pessoal aí do mesmo sexo, que na hora que tiver liberado totalmente o casamento, que eles só vão casar em igrejas evangélicas, para afrontar a igreja. Esse momento que nós estamos vivendo é o momento que nós precisamos orar como nunca, pelos nossos filhos, porque eles correm o risco de acostumar com essa perdição que está aí, porque é o que eles veem, eles consomem, porque é a cultura do momento. E chega uma hora que nós temos que remar contra a maré, e isso só é possível pela oração. A nossa história de vida, isso sim, não é? Ela está sendo escrita na memória daqueles que estiveram no nosso caminho, porque essas pessoas que passam na nossa vida, elas vão ser afetadas por nós. Afetadas. Outro dia eu fui no enterro, porque foi uma senhora lá do morro, ela era a mãe de santo da favela, quando eu entrei lá, e ela dirigiu uma campanha para me matar. Mas eu não fui lá para morrer, né? Então, aquele que me guarda, continua me guardando. E ela dirigiu essa campanha, mas ela era braba. E eu também, né? Então, mas ela foi a primeira a se converter. Graças a Deus, Deus fez a obra. E quando ela se converteu, ela era daquelas que ela dava 100% para o diabo, mas quando ela veio para Jesus, é 100% para Jesus. Ela era quente ou fria, ela não ficou no meio não. E ela começou a orar em voz alta. Jogou fora as coisas da macumba, e nos lugares onde ela ia fazer macumba, ela chegava lá, proclamava o nome de Jesus Cristo, dizia tudo que ela sabia. Ela começou a memorizar minhas pregações, chegava lá, mandava brasa, e passou até a se vestir como eu me vestia naquela época que eu só andava de saião. Então, passaram-se os anos, as coisas mudaram muito, graças a Deus, e mudaram para melhor, e ela estava já doente há algum tempo, e houve o enterro dela, e eu corri para chegar na hora do enterro dela lá no São João Batista. E quando foi na hora, estava lá
o caixão. Antes de nós irmos, os pastores lá, perguntaram se alguém queria dizer alguma coisa. Tinha o pastor da Igreja Batista, pastor da Assembleia de Deus, vários pastores, porque ela realmente era uma cristã. E eu estava lá, e perguntaram se eu queria dizer alguma coisa. Eu estava com nó na garganta, mas eu tinha que falar. E depois, quem falou primeiro foi a nora dela. E a nora dela disse umas coisas que eu não lembrava. Ela disse assim: olha, quando Dona Edmeia chegou no morro, eu era analfabeta, eu não sabia escrever, nem ler. Mas a dona Janete, que é a sogra dela, que era essa senhora, um dia levou essa mulher na minha casa. Essa mulher pregou a palavra, orou por mim, e naquele dia ela leu tão bonita a Bíblia que eu tive vontade de ler. E aí eu fui ser alfabetizada para ler a Bíblia. Então, ela não me introduziu apenas na Bíblia, falou mais de mim, não falou da morta. Até pensei que eu era a seguinte, né? Eu não me lembrava de nada disso, mas afetei a vida de 35 pessoas que tiveram que aprender a ler para ler a Bíblia. Eu não me lembro disso, mas eu fui passando. O privilégio que Deus me deu de marcar essas vidas. Gente, a alegria é minha. Elas acham que o lucro é delas, e certamente é, mas a alegria é minha de poder ter vivido para ter marcado a vida delas. É preciso que nós saibamos que a nossa vida vai ficar escrita na memória das pessoas que tiveram contato conosco. Então, é melhor vivermos agora a história que Deus quer contar para os outros através de nós. E a nossa história tem que ser de excelência. Quando Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, ele faz aqueles passos, né, da vida cristã, a primeira coisa que ele põe é excelência. Nós somos chamados para sermos excelentes, e ninguém pode ser excelente se não tiver em contato contínuo com o Todo-Poderoso. Quantas vezes nós esquecemos disso? Os nossos filhos vão carregar de nós o nosso DNA espiritual e físico. Eles crescem e eles vivem com a aparência que nós temos, mas o nosso DNA espiritual fica com eles. Quando nós morremos, eles ainda ficam aqui, carregando o exemplo de vida que nós deixamos. Então, é melhor nós sabermos que esse é o nosso dever. Por que é importante para o filho saber que sua mãe está orando? Preste atenção uma coisa. Da última vez que eu estive aqui, eu me perguntei até para a moça quantos meses de gravidez ela tinha quando soube que estava grávida do filho mais velho. Você nunca sabe assim: eu estou ficando grávida agora, nesse momento. No outro dia telefona para a mãe e diz: mãe, fiquei grávida ontem à noite. Não, ninguém sabe. Quando você vai saber, a criança já está lá formada. E isso é algo que Deus faz. Quantas vezes você vê isso na Bíblia, Deus falando? Antes da formação do mundo, Deus vos escolheu em Cristo. Não é? Quando Deus fala com Jeremias: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te consagrei e constituí profeta, e te constituí profeta às nações. Paulo diz que Deus o escolheu antes que ele viesse no ventre da mãe dele. Então, a nossa escolha não precisa ser presbiteriano, é de muito antes que Deus tem um propósito na nossa vida. Eu acho lindo aquele texto de Jó, quando Jó começa a fazer pergunta a Deus. Chega no capítulo 38, é
É como se Deus virasse a mesa com Jó e dissesse para Jó: chega, Jó, você já perguntou demais, agora deixa eu perguntar. E Deus começa a fazer pergunta para Jó, e Jó não tem nenhuma resposta para dar, coitado. Então, tem um momento que Deus para ele diz: onde que tu estavas quando eu lançava os fundamentos da terra? Quando as estrelas da alva alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Eu disse: eu rejubilando, as estrelas cantando, e a terra nem estava pronta ainda? Então nós somos mais velhos do que o mundo. No coração de Deus nós já existimos. Quando Deus traz um filho no seu ventre, mãe, eu vou lhe dizer uma coisa. Ele está lhe dando um convite tão sério. Tão sério. Ele está pedindo a sua extensão aqui. Extensão. Porque preste atenção, que quando o filho é formado no seu ventre, o pai pode ir embora. Que não vá. Porque agora a criança precisa só de você. Fisicamente falando, ela vai tirar de você todo o oxigênio que ela precisa, o cálcio que ela precisa e todo o equipamento que ela precisa. Ela vai formando o corpinho dela ali, tirando de você. Se você não substituir para você, vai ser pior, porque o dela ela vai tirar. Quando ela nasce, ela volta para o seu seio para sugar o leite que já foi seu sangue. O que você quer? Você quer mais extensão do que isso? Então, se você teve que abrir a madre para parir uma vida, seu corpo teve que explodir em leite para alimentar aquela vida, Deus tem um propósito muito maior em você. Muito maior, que me perdoem os homens. Mas o que Deus chama é isso. Olhe Eva. Vamos falar um pouquinho dessa mulher que dificilmente alguém lembra dela. Eva foi uma mulher 0 quilômetro, a única que eu conheci. Aliás, a única que conhecemos. Eva nasceu assim. Deus não deixou nem Adão acordado para não dar sugestão, para não atrapalhar. Adão estava dormindo e Deus tirou a costela de Adão e fez Eva. Quando Eva acorda, sabe o que tinha acontecido? Eva tinha o noivo prontinho para ela, feito por Deus para ela. Gente, Eva não teve aquela preocupação da paquera. Será que vai aceitar? Será que não vai? Ela não teve que fazer chapinha. Ela não teve que se preocupar com isso. Estava lá o noivo pronto para ela, feito por Deus. Eva não tinha lembranças do passado, não tinha traumas, né? Não tinha. Eva não conhecia dificuldade. Que mulherão. Aí quando o marido olha para ela, lá vem Deus com Eva. Tchan, 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 tchan. Lá vem Deus com Eva. Adão, Deus acordou Adão. Quando Adão acordou, ixa, esta afinal é um pedaço de mim. Mas Adão ficou tão vibrante que ele disse chamar-se-á varoa, porque do varão foi tirado. O homem ficou tão inspirado que virou um legislador na hora que viu a mulher. Pá. Te chamarás Eva, porque serás a mãe de todos os seres humanos. Olha para essa garota que acabou de ser fabricada. Olha o cacife dela, mãe de todos os seres humanos. Aí Deus diz assim para os dois: crescei, multiplicai-vos,
enchei a terra e dominai-a. Deus celebra o casamento e Eva fica com essa impressão tremenda de importância, de valor, mãe de todos os seres humanos, vou multiplicar, encher a terra, dominar. Eva estava com tudo. Aí vem o pecado. Vem o pecado. E com o pecado, a alegria de ter um filho continua. Mas a gente não sabe. Eva não sabia o que ia acontecer. Nasce o primeiro filho, que maravilha. Nasce o segundo, ô bênção. Não é? E depois, Eva com a casa cheia. Cheia de barulhos, cheia de alegria, cheia de coisas que eles põem no lugar. E a gente briga, e reclama, e abraça, e beija, e tudo, aquela agonia boa de família. Eles crescem. É bom demais, filho, não é? É tão bom que Deus quis logo uma porção. É. Um dia desaparecem os dois. O mais velho matou o menor. Um desaparece pela morte e o outro porque se tornou andarilho. E agora, essa mulher foi conhecer a dor, foi conhecer a saudade, foi conhecer o silêncio. Tudo isso veio para ela num pacote só. Mãe depois do pecado. Nós somos mães depois do pecado. Quando nós nos tornamos mães, o pecado já estava aqui. Então nós estamos sujeitos a todas as dores. Deus não tem dor para dar para ninguém, mas o sofrimento é consequência do pecado, e nós estamos aqui. Qual é o nosso papel, uma vez que nós fomos chamadas para esse ministério de mãe? É buscar aquele que fabricou o filho no nosso ventre, que seguramente não foi o nosso marido, porque o marido não sabe talvez fazer esse microfone, como vai fazer uma pessoa? Ele cooperou, ele e você abriram as portas, mas Deus é que fez o filho. Então, se Deus fez, Deus sabe todo o ingrediente que botou naquele filho. Deus sabe de tudo, como é que ele fez, qual é a proposta e tudo mais. Então, se você não estiver conectado em Deus, você vai ter dificuldade para dirigir aquele filho. Porque você já notou, mas cada filho é um mapa diferente. É uma mina diferente. E tem uns que parece que são uma mina escura. Daqui que você consegue enxergar o tesouro que está lá dentro, demora. Mas também na hora que descobre, precisa estar ligada. Eu estava com muita vontade de ter uma daquela air fryer, aquela fritadeira que frita sem óleo. Isso, coisa de gordo mesmo, só gordo que pensa nisso. E eu estava com muita vontade, a Kay queria também. E hoje e amanhã a gente ia deixando. Depois eu disse para ela, Kay, deixa isso para depois que a gente voltar dos Estados Unidos, porque no fim do ano a conta fica bem ali, difícil. E eu fui pregar na igreja do pastor Simon em Vila Velha, um congresso de mulheres, e o presente que me deram foi uma airfryer. Eu trouxe a airfryer na mão, com medo de quebrar assim no avião. Trouxe na mão. E quando chegou em casa, mostrei para a Kay, coitadinha, ela ficou tão feliz, mas ficou tão feliz, que eu não vi mais air fryer. Ela levou para a cozinha e tudo mais. No outro dia, ela pediu para comprar uns nuggets e foi botar lá. E ela disse, como é que liga? Eu disse, eu não sei, eu nem vi o negócio. Cadê o manual do fabricante? Mamãe, me perdoa, mas na agonia de ontem à noite, eu joguei tudo fora dentro da caixa. Eu disse, como é que a gente vai ver? Teve que ligar para minha nora, que tem uma, para lhe ensinar como era.
sem manual do fabricante. Quem foi que fabricou o seu filho no seu ventre? Foi Deus. Então, Ele é o fabricante. Você tem que ir para o cantinho, para o fabricante. Ele sabe tudo a respeito dos seus filhos, todas as tendências, todas as inclinações, todas as dores, todas as dúvidas, todas as setas que Ele está recebendo, porque os nossos filhos hoje, eles saem, eles recebem todo tipo de seta, porque às vezes na sala dele na universidade não tem um crente, e os professores todos têm salas que são inimigos de Deus, e ele vai ser bombardeado por aquilo o dia todo, no trabalho o dia todo. E se você não cobrir o seu filho de oração, o que vai ser dele? Então, se a minha avó orou pelos filhos, eu hoje tenho que orar 3 vezes mais, porque os filhos que nascem hoje, eles enfrentam uma situação horrível, horrível. As pessoas fazem coisas e não estão mais pensando, porque hoje as pessoas se gabam de serem desonestas, mentirosas. Antigamente era tão vergonhoso uma pessoa levantar falso testemunho. Hoje, as pessoas levantam falso testemunho e dizem: e daí? Era preciso levantar falso testemunho. Por quê? Senão eu perdia. E daí? As pessoas perderam a decência. Pudor virou coisa obsoleta. Verdade, integridade, justiça, para quê? Isso tudo é demodê. É nesse mundo que nós temos que manter filhos santos para Deus. E não apenas aqueles que parimos do corpo, mas aqueles que adotamos porque parimos na alma. Precisamos orar. Orar com força e determinação e muito choro por esses nossos irmãos que estão sendo martirizados, para que eles fiquem firmes até a morte, porque cada um que morre é parto de cristão que está precisando das nossas orações. Precisamos orar, 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 porque você sabe qual é a minha oração de madrugada? Para que Deus crie uma consciência nas famílias de orarem. Porque eu peço sempre a todo mundo: não deixe seus filhos cruzarem a porta da sua casa de manhã sem que você ore e os abençoe. Abra a boca de bênção em cima dele. Abençoe seus filhos. Abençoe, minha irmã, seu marido. Marido, abençoe seus filhos e sua esposa. Abençoe, profetize. Deus hoje te abençoe. Esteja sempre com a mão sobre o teu ombro, para que tu não tropeces em nenhuma pedra. Que Deus te cerque com o fogo dele, para que afastar todos os teus inimigos. Que Deus te dê um andar de verdade, para que tu não pises numa arapuca que o inimigo ou o adversário quer cruzar para ti, meu filho. Coisas desse tipo você tem que dizer para o seu filho de manhã. Aprenda, deixa seu filho saber que você é uma mulher que ora por ele, que você é um pai que ora por ele, que isso dá segurança para ele. Se nós não fizermos isso agora, nós deixamos os nossos filhos órfãos, quando Deus confiou que nós faríamos, por isso os botou no nosso ventre. E outra coisa, quem é que vai estar orando pelos nossos filhos? Quem os cobrirá com oração? Se não formos nós. O pastor ora, mas o pastor também tem os filhos dele. Cada um de nós tem o seu sacerdócio em casa. Nós precisamos saber disso. Abra mão para dar, o coração para dar.
E a melhor dádiva que nós podemos dar é a oração. É tão fácil você dar R$10, R$50, R$100, você dá e pronto. Mas dê a sua oração. Eu vou te dar 5 minutos de oração. Isso é uma bênção tão grande. Bênção. Que alguém me dê 1 minuto de oração. Às vezes eu peço, eu estou pedindo de vocês um minuto de oração. Eu estava indo para o Haiti. E eu cheguei numa igreja, a Igreja do Nazareno, em Campinas. E de uma hora para outra veio uma ideia. E quando eu tenho uma ideia assim, eu levo à frente. Eu olhei aquela igreja, 12 mil membros. Eu disse, eu vou levar a Kay comigo para o Haiti, eu tenho que pagar a passagem dela, mas eu quero levar dinheiro. Eu quero levar roupa, mas eu quero levar dinheiro. Dinheiro porque eu sei de orfanatos que as crianças estão dormindo no chão. Então eu quero levar dinheiro para entregar na mão dos pastores. Porque eu sei que $100 faz diferença. Mas eu queria levar 4, 5 mil dólares. E eu olhei para aquele igrejão e criei o olho grande. Eu fui para o pastor, Aguiar Valvassouras, e disse, pastor, eu tive uma ideia. Ele disse, que perigo. Eu disse, é perigosa. Eu disse, eu vou falar com o senhor. Se o senhor achar bom, tudo bem. Se o senhor não quiser, eu lhe prometo que eu não vou ficar aborrecida com o senhor. Ele disse o que é? Disse, pastor, o senhor vai tirar os dízimos e as ofertas e tudo mais. Se o senhor me permitir pedir de cada pessoa R$1, um só. Porque se cada crente seu aqui me der R$1, eu estou resolvida. Mas eu sei que ninguém vai dar só 1. Vai ter gente que vai dar 10. Tem gente que vai dar 50. Mas eu vou bater no 1 para todo mundo pensar que eu sou humilde. Então, ele olhou para mim e disse, não é que é uma grande ideia. Eu disse, não copie, não. Ele disse, pode falar. Acabou o culto, eu acabei de falar. Ele pegou e disse, irmã de Meia, tem um negócio aqui para falar com vocês. Contei para eles que eu ia pregar o primeiro congresso de mulheres cristãs do Haiti e que eu estava com vontade de levar dinheiro e levar muita coisa para as crianças. Só que, como eu já tenho a casa de Maria e Marta, o dinheiro estava curto. E então que eu tive o desejo de pedir de cada um R$1. Porque se cada um deles me desse R$1, então eu ia ter dinheiro para levar. E eu disse para ele, já falei com o pastor, ele permitiu, ninguém é obrigado. Agora eu quero pedir uma coisa, se o seu irmão der 5, não diga, fulano já deu 5, deu por mim. Bote o seu R$1 lá. Foi o culto da manhã. Quer dizer, as 12 mil pessoas não estavam lá. Você sabe que deu 13 mil e poucos reais. Eu pedi só R$1. Isso me despertou para pedir 1 minuto de oração. 1 minuto de oração. A diferença que faz. Eu tenho pedido para pessoas 1 minuto de oração. Você pare e ore 1 minuto pelo seu pastor. Pare e ore 1 minuto pelos filhos do seu pastor, porque se o adversário não conseguir atingir o seu pastor, ele atinge a mulher dele ou atinge os filhos. Então você vai orar 1 minuto pelo pastor com a família. 1 minuto só, mas só um só. Você vai ver como é difícil se você não tem o hábito de orar. Então, ore. Em Débora se pede 15 minutos. 15 minutos para começar é muito para quem não tem hábito. Então, ore 3 minutos. Ore depois 5. E depois 8, e depois 10, até você chegar nos 15. Mas, como se ora? Você procura um lugar sem telefone ligado. Você está falando com o Deus da glória. Não tem telefone. Se você estivesse conversando com a Dilma Rousseff, você não ia atender telefone.
Então você está diante do trono da eternidade. Naquela hora, é para você com Deus. Mas um fato você não pode esquecer: você está com seu Pai. E ali você tem sua cadernetinha. E você começa primeiro falando para o seu pai, elogiando o seu pai, dizendo o que ele representa para você e o que ele é. E depois você deixa o seu coração sossegar e deixa brotar do coração cada filho, o marido, a escola dos seus filhos, o lugar onde eles andam. Comece a cobrir, pouco a pouco. Você vai ver que surge no seu coração um espírito que lhe impulsiona mais e mais. Chega uma hora que você pode chorar, outra hora você pode rir. Nunca se esqueça que Deus está interessado naquele momento, que Deus está esperando aquele momento. É tão frustrante chegar a hora da oração e não encontrar ninguém. Lembra que Deus vinha visitar Adão e Eva todos os dias na virada do dia? Todos os dias. Quando Deus chegava, eles vinham para Deus e ficavam se abastecendo da presença de Deus. Eu creio que quando Deus saía dali, eles ficavam na expectativa do próximo encontro, não é? Mas um dia Deus chegou e eles não estavam. E Deus vai chamar Adão. Adão, onde estás? E Adão diz: ouvi tua voz no jardim, mas porque estava nu tive medo e me escondi. Que coisa triste. Por isso Jesus Cristo veio para nos cobrir, nus nunca mais. Ele veio nos cobrir, nós estamos cobertos com o sangue dele. Cobertos. Por isso não precisamos mais nos esconder. Porque esse sangue de Jesus Cristo sobre nós é um clamor de perdão. É o sangue que da terra clama por perdão. O sangue de Abel clamava por justiça, no sentido de vingança. Mas esse sangue que me cobre clama perdão. Então, quando eu chego diante de Deus em oração, o meu clamor todo é perdão. E eu chego vestida de Jesus, do seu próprio sangue, que é a sua vida. E aí a atenção do Pai é sobre mim. E quando eu falo dos meus filhos, eu falo: Senhor, os filhos que tu trouxeste à terra através do meu ventre, tu me destes para criá-los. E aí você vai falando da sua responsabilidade e do desejo de que esses filhos sejam servos de Deus. Cubra os seus filhos, cubra a sua casa, cubra a sua igreja. Cubra o tempo todo, ore sem cessar, porque não há tempo para brincarmos. Já passou o tempo. Nunca foi tempo de brincar, mas agora o tempo é urgente. Precisamos ter urgência na nossa oração pelos nossos filhos. Seus filhos, como eu disse, vão carregar o seu DNA espiritual e físico, e eles vão lembrar de tudo, porque eles têm memória. As palavras movem, mas o exemplo arrasta. Sabe que lá em Hebreus 11, no versículo 4 está escrito: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Mesmo depois de morto, ainda fala.
Eu cheguei aqui e a nossa irmã falou eu me lembrei do pastor Antônio Elias, eu me lembrei das suas pregações, eu me lembrei da primeira vez que eu vi aquele homem pregando, foi no início da minha conversão. Início da minha conversão. Eu fiquei impactada com a presença daquele homem. Ele pregava e chorava. E a esposa dele, a história que deve ter deixado permeando a memória de tantas pessoas aqui. Não é bonito ver pessoas que depois de mortas ainda falam? Isso não é espiritismo, é a Bíblia que está dizendo. A minha madrasta fala tanto através de mim. Já morreu. O meu pai fala tanto através de mim. Eu vou falar, depois que eu sair daqui, dos meus netos. Outro dia fui na casa da minha nora, aniversário dela. Ela disse, sabe que o seu neto está ali ouvindo no, sei lá, YouTube. Está ali ouvindo. Eu disse, mas como? Ele disse, aí eu estou. Foi lá, pegou um tablet, trouxe e disse, está aqui você. Eu disse, você compreende o que eu prego? Ele disse, eu compreendo tudo e gosto quando você fala de mim. E da minha mãe, e dos meus irmãos, e do meu pai. Eu disse, sabe, Glenn Martin, daqui a 15 anos você vai estar pregando. Como você sabe? Porque oro desde antes de você chegar no ventre da sua mãe. Eu oro, você é profeta. Profeta é aquele que prega a palavra. Você vai estar pregando e você vai dizer, minha avó orava para eu ser um profeta de Deus, um pregador da palavra, antes de eu nascer. Quando você nasceu aqui, você já nasceu como resposta dessa oração. Porque quando eu peço na terra o que Deus quer no céu, eu ligo na terra e Deus liga no céu. Então, daqui a 15 anos, você vai estar pregando e você também vai falar de mim. Como hoje eu falo de você na minha pregação, você vai estar falando de mim. Porque é isso que você vai fazer. Ele parou, olhou para mim, não disse nada, foi embora. Ele sabe que vai ser assim. Tem só 8 anos, mas eu tenho certeza que isso vai acontecer. E você? O que é que você está deixando? Que marcas? Quando Abraão saiu daqui, deixou oração na poupança pelo filho. E você? Comece. E se você já começou, dobre o tempo. Ore. Interceda. Chore e ria diante de Deus. Mas nunca diminua o seu tempo de oração. Cresça nele. Seja mãe. Deixa o seu ventre espiritual se dilatar o máximo. Deixa os seus seios espirituais se encherem mais para amamentar filhos espirituais. Para que Deus seja louvado na sua vida, na sua história e na sua posteridade. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.